Por que razão o Luiz Henrique saiu do Botafogo e foi jogar na Rússia, no Zenit? Eu, sendo flamenguista, não entendi essa movimentação. Mesmo sendo rival do Botafogo, é difícil entender por que ele trocou o Botafogo pela Rússia. Mas nesse vídeo, a gente vai fazer uma análise do que estão sendo comentados sobre essa situação e entender muito mais essa situação. Se você é novo por aqui, esse é um canal em que eu falo de futebol e economia de forma imparcial. Sou flamenguista, mas falo de todos os clubes com muito respeito e cuidado. Deixe seu like caso você queira assistir mais vídeos como esse e apoiar o canal, e dê sua opinião aqui embaixo assim que o vídeo terminar. Na última semana tivemos aí a notícia de que o Luiz Henrique sairia do Botafogo. Ele pediu para o Textor para poder sair e o destino foi o Zenit, uma equipe tradicional lá da Rússia, mas que pelos bloqueios da guerra juntamente com a Ucrânia, as equipes russas não podem jogar a Champions League, ou seja, o principal palco europeu, o Zenit não disputa. E a gente começa a analisar e se perguntar por que o Luiz Henrique larga o hoje principal time do Brasil, o time com mais holofote, o atual campeão brasileiro, o atual campeão da América. Ele foi eleito o rei da América, né? E ainda assim ele larga tudo isso, jogando pela seleção brasileira, salvando no jogo contra o Chile o emprego do Dorival Júnior na seleção. Ele larga tudo isso para poder ir para a Rússia. E muitas teorias começaram a aparecer depois dessa saída iminente do Luiz Henrique para o Zenit, tá? Uma das coisas que o pessoal muito fala é a questão dele precisar sair dos holofotes, ou seja, precisa sair dos holofotes por causa daquela acusação das apostas esportivas. E isso faria com que ele saísse do holofote, não só do Brasil, como também da Europa, porque sim, ele tinha mercado na Europa. A venda dele, pelo valor, ali, se eu não me engano, 35 milhões de euros, esse valor vai para o Lyon, para poder conseguir sanar aqueles problemas de fair play do Lyon e conseguir manter o time ativo, que também é do John Textor. O Botafogo manteria, assim, também 30% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, a hora que ele for vendido outra vez, o Botafogo vai conseguir manter um percentual muito grande. Isso faz com que, se, por exemplo, ele seja vendido por 200 milhões de reais, em algum momento, o Botafogo ganhe mais 60 milhões de reais. Mesmo sabendo que esse dinheiro agora vai para o Lyon. Minha visão é que nisso tudo, quem sai perdendo é o Botafogo, que perde o seu principal jogador, o rei da América, o cara que desequilibra dentro de campo, já sabendo que o Almada vai sair. É verdade que você consegue contratar bons jogadores nesse nível, mas é difícil você conseguir encaixar todos os anos novos jogadores com essa particularidade, fazer esse time dar certo, trazer um técnico novo e trazer resultados. Então, é altamente curioso o que vai acontecer esse ano com o Botafogo. Vamos ver o que de fato vai acontecer. Mas a visão que precisa ser analisada dessa situação do Luiz Henrique no Botafogo e agora indo para o Zenit é que, de fato, na minha visão, todo mundo saiu ganhando. O jogador, o Lyon, o Textor, o Zenit, mas o Botafogo saiu perdendo. Tem alguns comentários que eu acabei vendo no canal do VSR, que é um repórter da TNT, que vocês com certeza conhecem, e alguns comentários me chamaram muita atenção. Vai ficar bem essa parte aqui, esses comentários, enquanto eu vou ler para vocês. O Open Your Mind 2269 comentou assim, ó: o Botafogo vai lucrar cerca de 15 milhões de euros, manter 30% dos direitos do LH e provavelmente ainda conseguiu amolecer o coração do Zenit para as possíveis vindas de Wendel e Arthur. Para o clube, baita movimentação de mercado, mas realmente
em termos de gestão de carreira, é muito questionável. Provavelmente vai sumir até do radar da seleção, o que é uma pena, dado o potencial do Luiz Henrique. Ele chamou aqui um ponto muito interessante: amolecer o coração do Zenit. Quem sabe, ou quem já ouviu histórias de empresários brasileiros que fizeram negociações com russos, sabe que é muito difícil negociar com eles. Os caras não precisam de dinheiro. Simplesmente existe oligopólios, empresários que acabam dominando setores de energia, comércio, por aí vai, a favor do governo, o governo dá aquele aval. Eles não têm problema com o dinheiro. Então, a negociação com eles é algo diferente, porque eles não têm essa necessidade de fazer caixa, não tem fair play na Rússia. E os caras são mandatários e têm muito dinheiro de empresas ali russas. E esse amolecer o coração faz com que, para o russo, inclusive, seja maneiro, porque vamos para poder pensar em questão de marketing para a Rússia. O principal jogador da América, o rei da América, o cara que joga na seleção brasileira, escolheu vir para cá. Como manipulação de mídia, que é o futebol, o sports washing, é você lavar a sua imagem por meio do esporte, e inclui lavar sua imagem por meio do futebol, e é uma estratégia muito boa você contratar um cara desse cacife para poder jogar lá. Então faz muito sentido e foi muito benéfico para o Zenit trazer um cara desse tamanho. Por quê? Para o cara que está vendo o futebol lá fala assim, caramba, por aqui tá tudo certo. Tem guerra, não estamos jogando Champions League, beleza. Mas o principal cara do Brasil escolheu vir para cá, sabendo que poderia jogar em países europeus. E aí, nessa brincadeira aí, de amolecer o coração dos russos, o Botafogo conseguiu trazer aí o Wendel, meado do ano, claro, e o Arthur, agora dessa vez. Ou seja, foi uma baita negociação sim para o Botafogo, devido a essa situação. Ótimo comentário do Open Your Mind. O Rafael Félix comentou assim: o sentido é claro. Reabriram a investigação contra ele na Espanha. Estão investigando ele aqui no Brasil também. Na Premier League, ele está enrolado com o Paquetá. Se fosse para a Itália, também seria investigado. Na França também. Resolveu correr para a Rússia porque acha que vão esquecer dele. Essa é a realidade. Você concorda com o Rafael Félix? Pode fazer sentido caso o LH queira fugir da investigação de apostas esportivas. E é isso que falou aqui também o Henrique Paiva. Particularmente, acredito que ele e o empresário devem temer serem punidos pelo problema de apostas. Com isso, o objetivo dele deve ser tentar ganhar o máximo de dinheiro possível até isso acontecer. Ou seja, o Henrique Paiva já falou o seguinte: meu irmão, uma hora a casa vai cair. E a hora que cair, ele já conseguiu colocar muito dinheiro no bolso, porque foi para a Rússia, corre uma historinha, um boato, que jogadores que for lá não pagam impostos, então você vai ganhar muito mais dinheiro na fonte, e por aí vai. Everton Henrique, é isso? Everton Riquelme, VSR, falando do canal do cara, né? 2 pontos importantes não foram considerados: as acusações esportivas, né, que foi isso, e 2, problemas com parentes da ex. Houveram diversas tentativas de extorquir o jogador, provavelmente afetando até a sua saúde mental. Acho que esse foi o principal motivo para ele querer sair do país. Ou seja, o Riquelme que já falou o seguinte, ó, deu ruim essa situação familiar, se separou da mulher, tentou, acho que a prima tentou extorquir o jogador, maior rolo, e falou, quer saber? Quero ficar longe de todo mundo, eu quero ir para outro país, não quero ver ninguém, eu quero que o pessoal me esqueça. E simplesmente foi uma das razões também para ele poder sair do Brasil. A verdade, né, independentemente de qual seja a decisão do jogador, é que ele foi para a Rússia e isso vai ter consequências para ele esportivamente. Tá? O Claudinho jogava pela seleção brasileira quando foi para a Rússia e parou de ser convocado, e isso pode fazer com que ele deixe de ser convocado, perdendo aí muito esportivamente. Agora, se a estratégia dele foi sumir do mapa para os ex-familiares dele parar de encher o saco, para a investigação simplesmente não fazer tanto efeito, porque ele está jogando na Rússia, e lá a regra e a situação acaba sendo diferente. E ele quer também
ganhar o máximo possível, enquanto pode sim ter essa acusação aí de apostas esportivas, ele fez o certo, ele agiu corretamente. Então, nessa situação, o que aconteceu foi: Botafogo mantém 30% dos direitos econômicos do jogador. Se ele for vendido de novo, o Botafogo ganha com isso. O Leão ganha porque vai pegar esse dinheiro e vai conseguir colocar no caixa, vai poder falar: opa, esse jogador aqui é nosso, foi vendido para o Zenit, e isso vai fazer com que a gente consiga pagar as nossas dívidas e consiga manter o clube na primeira divisão francesa, na Ligue 1. Botafogo ganha porque vai ter dois jogadores do Zenit, e aí, se tratando de negociação, amoleceu o coração dos caras, falou assim: ó, beleza, eu levo meu jogador para vocês, mas eu também quero dois jogadores de vocês. Pode ser? Pode ser, beleza. Então, dois jogadores para cá. Todo mundo acabou ganhando um pouco nessa história. Eu acho que quem perde muito nessa situação toda é o torcedor botafoguense, porque é um cara que se identificou com o clube, que virou ídolo, que resolveu muitas coisas dentro de campo, foi a cara dessa virada do Botafogo em 2024 e acaba saindo do Botafogo muito precocemente. Poderia ficar aí mais 2, 3 aninhos e ser de fato um ídolo máximo do Botafogo, um cara que ganhou simplesmente tudo com a camisa botafoguense. Qual que é a sua opinião sobre a saída dele do Botafogo indo para a Rússia? Faz sentido a questão familiar? Faz sentido ele fugir por causa da situação das apostas esportivas e a acusação em cima dele? Faz sentido ele ganhar mais dinheiro? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo a sua opinião e fico por aqui. Aquele abraço e tchau.